cabeça. Eu vou olhar para onde veio a pedra veio de lá, cadê o filho da mãe? Se tu fotografasse a pedra vindo, daria para traçar uma linha e adivinhar onde é que estava o atirador. É assim que os peritos fazem, não é? É assim que se descobriu onde é que veio o tiro que matou Kennedy e o escambau. Então, galera, a gente tem que perceber que o fato de nos avisarem que o Big Bang ocorreu há 13,7 bilhões de anos, é algo absolutamente palpável, é algo absolutamente factível. E o pior, tem outros fatos que comprovam isso, não é só fotografia de satélite mostrando as galáxias se espalhando. Tem outro fenômeno bizarro. Quando começou essa história de ondas eletromagnéticas, sabia, né? Tem uma onda agora atravessando lá minha mochila e meu equipamento de som. Por isso que enquanto eu falo, estou gravando o meu som lá, né? Quando a galera começou a desenvolver isso, eles percebiam que sempre tinha um chiadinho no fundo. Vocês vão ver isso na gravação. Tem um chiadinho no fundo da gravação. Quando tu liga o vídeo, tu vai ver, antes de eu falar já tem um... Sabe o que é aquilo? A NASA achava que era cocô de pombo nas asas da NASA. Eles lavavam os cocô de pombo. Não, ainda continua. Ah não, tá errado. O transmissor, fabrica de novo lá o transmissor e o receptor. É uma onda, galera, que foi originada quando a explosão ocorreu, quando a grande explosão ocorreu. Bum! Ondas eletromagnéticas foram espalhadas por esse universo. E elas até hoje ecoam por aí. É como se fosse o som da explosão original. E tu pode escutar isso no ruído de fundo dessa gravação. A explosão original do universo deixou um ruído de fundo que até hoje é captado por qualquer antena que é apontada para qualquer lugar do universo. Olha que viagem. Tá escutando? Oh. A galera que está assistindo o vídeo, cara, ela escuta um tum. Essa é a assinatura do Big Bang, é a prova de que o Big Bang existiu. E 2 físicos ganharam o Prêmio Nobel de Física por ter provado matematicamente que esse ruído está relacionado com a explosão original do universo. Por isso que não dá para negar. Agora o seguinte, amigo. Vamos falar, nós falamos de quando ocorreu a explosão, né? E aí tem um dado importante, então eu já arriscaria dizer que com esse dado, eu não lembro de cabeça o tamanho do universo. Só que se a explosão ocorreu há 13,7 bilhões de anos, e no começo, nos primeiros momentos desse universo, ele estava se expandindo na velocidade da luz, eu diria que da galáxia mais distante aqui para a galáxia mais distante acolá, deve ter mais que 3,6 bilhões de anos-luz. Até porque a galáxia mais fotografada, a galáxia mais distante fotografada aqui da Terra, sabe há quantos anos-luz ela foi fotografada? Ela foi fotografada a 12 bilhões de anos-luz da Terra. Ô professor, peraí, uma hora tu falou em tempo, 13,7 bilhões de anos. É quanto tempo atrás o Big Bang ocorreu. E agora tu tá falando de outro tempo, 12 bilhões de anos-luz. Não, isso não é tempo, isso é distância. 12 bilhões de anos-luz não é um tempo, é uma distância. É a distância que a luz percorre em 12 bilhões de anos. Olha que loucura! Alguém lembra qual é a velocidade da luz? Yes! Ah, garoto, velocidade da luz. A velocidade da luz que aparentemente é a coisa mais rápida que existe na natureza. É a maior possível. A maior possível. São 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros a cada segundo. Cara, se em um segundo a luz anda 300 milhões de metros, tu imagina em um ano. Tu imagina em 12 anos, em 12 milhões de anos. Agora imagina em 12 bilhões de anos o que a luz não andou. Esse aparentemente é o tamanho, é a distância da Terra até a galáxia mais distante. E aí, esse dado não fecha com esse? E eles foram calculados de coisas totalmente diferentes. Mas por que a gente não enxerga uma então mais distante ainda? Talvez ainda não tenhamos telescópios ainda
suficientemente poderosos para essa tarefa, né? Lembre-se que a cada dia gênios estão tentando fabricar máquinas mais poderosas, tanto para enxergar as coisas distantes quanto as coisas próximas, né? Os átomos. Lembra do LHC, né? Do acelerador de partícula, que explode os átomos para tentar enxergar como eles são feitos, né? Certo? Então, galerinha, o universo que nos cerca, ele é bizarro. E a pergunta seria, se a gente já sabe disso tudo, para que continuar estudando essa merda? O problema, cara, é quando a gente olha um pouquinho mais para a nossa galáxia, né? Se a gente fosse ampliar uma galáxia dessa aqui, nós veríamos quantas estrelas mesmo, mais ou menos? Alguém lembra? 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões de estrelas. Não se esqueçam que tem galáxias com 1 trilhão e tem galáxias com 300 milhões. As pequenas galáxias têm 300 milhões de estrelas. E não se esqueçam que uma estrela é um Sol. O teu Sol é uma estrela de média para pequena. O nosso Sol é uma estrela meia boca, tá? Então, ó, ampliei uma galáxia dessa que fotografada aqui da Terra parece uma estrela. Muito pontinho luminoso que tu vê no céu. Oh, que estrela bonita. É galáxia. E quem descobriu isso foi o Hubble. Certo? O Hubble foi o primeiro cara que percebeu, mas peraí, deixa eu dar uma ampliada nisso. Cacilda, não é uma estrela, é uma galáxia. E hoje nós sabemos que aquele pontinho de luz tem 100 bilhões de estrelas. Não sei nem explicar isso direito. Amigo, essa aqui é a galáxia, né? Ali, ó, ali está o nosso Sol. Vamos dar uma ampliadinha ali no nosso Sol? Tem o nosso Sol e tem uns planetinhas girando aqui em volta, né? No nosso caso, são quantos mesmo? 8, 9, dependendo da classificação, né? Se Plutão é planeta, fica 9. Se é planetóide, fica 8, né? Mas tem um monte de coisa ainda aí girando em volta que a gente nem descobriu. Não planetas gigantes, mas, né, no cinturão de asteroides na parte de fora tem planetóides do tamanho de Júpiter aí que a gente nem descobriu ainda. Certo? Então tem mais coisa girando aí em volta. Mas vamos fingir que cada solzinho desse aqui tem só 4 planetinhas em volta dele. 4 planetas. Vocês lembram quantas galáxias nós já fotografamos? Quantos pontinhos desse de estrelas nós já medimos pelo céu afora? Umas 200 bilhões. Milhões, bilhões de galáxias. E aí, alguém lembra qual é a conta que se faz para calcular o número de planetas? Como é que se calcula o número de planetas totais, considerando que... Simples assim, né? Às vezes o cara faz uma pergunta, parece que o cara sempre tem uma... Vou ter que fazer uma conta logaritmo de... Não, era uma conta boba, era só multiplicar. Era só multiplicar, né? 4 vezes 100 bilhões, 400 bilhões. 400 bilhões vezes 200 bilhões, não é isso? 2 vezes 4? 8. Aí lá tinha 1, 2, 9, 10, 11, 24 zeros. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 8, 24. Esse é o número de planetas mais ou menos que existe no universo observável. O que eu quero dizer com universo observável? É possível, de repente, que tenha uns bilhões desses universos, um do lado do outro, né? E não dê para observar? O que tu acha? É possível, não é? Mas digo mais. Físicos, muito modernamente agora, começaram a pensar. Big Bang? Big Bang? Qual é a probabilidade do Big Bang acontecer? Meu Deus, que coisa bizarra é essa? Uma coisa explode e gera um universo. Eles começaram a usar dados de física moderna, de física quântica, de física que se usa para explicar os átomos, uma física mais profunda do que a que eu vou ensinar para vocês. E começaram a usar esses dados para calcular a probabilidade de o Big Bang ocorrer. E viram que é uma probabilidade extremamente alta ou baixa? Baixíssima. Não é possível. A galera, pelos cálculos, começou a ver, não é possível, Big Bang não pode ter acontecido. A gente tem alguma coisa errada.
Só que uma outra cientista começou a pensar, mas espera aí, e se tivesse várias sementinhas dessas prontas para explodir, mas tantas que mesmo com uma probabilidade pequena, uma ou outra acaba eclodindo? Ah, então espera aí, então deve ter mais universo do nosso lado. E se tiver outro universo do nosso lado se expandindo, quando eles começarem a se encontrar, vai dar de ver. Vai dar de ver no horizonte, vai aparecer uma marca no horizonte. E essa mulher fez a tese de doutorado dela baseada nisso e engavetou. Um dia, eu não sei citar o nome dela, mas bota lá no Google, né? Universos paralelos, certo? E aí a mãe dessa cientista renomada falou: filha, acabei de escutar uma notícia que a galera não está conseguindo explicar algo que eles estão detectando com os satélites e telescópios numa certa região do universo. E ela imediatamente foi conversar com esses pesquisadores e agora eles estão achando que numa certa região do nosso universo, que está aparecendo uma mancha escura de radiação, uma mancha de onde não vem radiação, a única explicação mais provável para aquilo ter naquela região é que naquela região tem um outro universo se expandindo e aí sim está atraindo, né, já que massa atrai massa e atrai luz também, massa atrai luz, e esse outro universo está atraindo a radiação daquela região, deixando aquela região mais escura. Galera, eu estou contando a vocês que um dia Ptolomeu, no século I, né, achava que a Terra era o centro. E agora nós estamos mais modernamente, né, os físicos atuais estão achando que descobriram outro universo que talvez seja tão grandioso quanto esse nas fronteiras do nosso universo. Olha que coisa bizarra que eu tenho para dizer. Tá, pessoal, mas isso não é uma boa explicação para a gente estudar essa porcaria toda? A gente nunca vai chegar lá? É possível que nunca cheguemos lá. Mas a questão é uma questão óbvia de sobrevivência. Vocês lembram o que está acontecendo com o nosso Sol? O que está acontecendo com o nosso Sol mesmo? Ele está se expandindo, mas por que ele está se expandindo? É verdade, o Sol ele tem uma certa massa, e massa atrai massa. Os gases tendem a se expandir, lembra do pum, né? O pum se expande, a galera fica se sentindo mal com, né, o mal-estar de um amigo. E por que o Sol, que é uma bola de gás, não se expande totalmente? Porque a massa dele prende esse gás, assim como a nossa atmosfera. A Lua tem atmosfera? Não, porque a massa dela é muito pequena. E se tu jogar gás em volta dela, o gás se espalha e foge pro vácuo do espaço, tudo bem? Aqui na Terra tem atmosfera porque a massa da Terra permite com que esse gás fique preso. Se a Terra diminuísse de tamanho e ficasse do tamanho da Lua, tu concorda que a atmosfera terrestre vazaria? É o que está acontecendo com o Sol. O Sol perde 600 toneladas por segundo de combustível. Eu não consigo me conformar com isso. A cada mísero segundo, o Sol encolhe 600 toneladas em massa. Ridículo. E essas 600 toneladas, depois, né, de anos, milhões e milhões de anos, vai fazer falta e a atração gravitacional vai fazer com que o gás que compõe o Sol comece a se espalhar. Isso está acontecendo toda hora, só que numa taxa muito lenta para a nossa distância do Sol. Mas daqui a 7 bilhões de anos, o Sol encostaria onde a Terra está. 7,6 bilhões de anos. Claro que muito antes disso, a vida na Terra já vai ter deixado de existir, porque a gente já vai estar frito, né, cara? Os oceanos já vão ter evaporado quando o Sol estiver muito grande, muito quente. Concordam comigo? Então, qual é a única chance da raça humana sobreviver ao próximo bilhão de anos? Progresso tecnológico. Procurar outro lugar para morar. Não tem jeito. Só que isso está extremamente distante da gente. Esse motivo que eu levantei, que é o Sol, né? Que é um motivo que não tem como escapar. Existem outros motivos que podem nos fazer querer sair desse planeta muito antes. Epidemias, certo? Problemas energéticos, né? Guerras, mas uma série de problemas. E eles vão acabar chegando. Só que o problema é que a maioria dos governantes não tem essa noção da importância do desenvolvimento tecnológico na sobrevivência não só da raça humana, da vida. Ah, professor, mas nós e os animais não somos iguais? Amigos, somos, mas eu acho que a gente tem muito mais responsabilidade. Uma barata não pode salvar a vida. Nós podemos. A gente pode sim construir naves que abrigam, tipo arcas de Noé. Olha como a Bíblia tem o seu papel didático até nisso.
É mais ou menos isso, cara. É fabricar uma porrada de nave, botar um monte de espécie viva e fazer uma coisa autossustentável. Tem um monte de cientista estudando isso agora.